Muita gente acha que o mercado de ações é cassino. Outras pessoas já pensam que quem investe é somente quem conhece bem sobre o assunto. Mas a verdade é que a maioria das pessoas perdem muito dinheiro pelo fato de não entender realmente como funciona o jogo do mercado financeiro. E hoje eu vou te explicar o mercado de ações de uma maneira fácil e compreensível, que ficou mais fácil para eu poder entender e tomar as minhas decisões quando eu vou comprar novas ações. Fala pessoal, eu sou o Vinícius, criador do canal Cifra Cash, e aqui a gente fala sobre dinheiro, organização financeira, investimentos, de uma maneira simples que a maioria dos brasileiros levam a vida, e como eu também sou um deles, venho aqui compartilhar minha rotina com vocês, como eu faço para organizar as minhas finanças e quais são os passos que eu estou dando para poder adquirir uma vida melhor futuramente. E se você, assim como eu, está nesse caminho, uma pessoa que é CLT, trabalha também mensalmente ali, tenta investir um pouquinho todos os meses para lá na frente ter um futuro melhor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também, que será um prazer ter você aqui acompanhando a minha trajetória. E quando o assunto é investimentos e alguém fala em ações, a maioria das pessoas travam, pois logo em conjunto vem o medo de perder dinheiro, o medo de errar e o medo de estar investindo em algo que ela nem mesmo sabe como realmente funciona. E você sabe por que a maioria das pessoas que começam a investir logo no início perdem muito dinheiro? Porque elas acabam investindo sem ao menos entender como realmente funciona o jogo do mercado financeiro. Sai investindo através de alguma notícia que ela viu que alguma ação é boa ou algo está para acontecer com uma determinada empresa, e isso acaba mexendo com as nossas emoções, fazendo com que tomemos ações que muitas das vezes iremos nos arrepender lá na frente. O mercado financeiro, ele não funciona na base de sorte, ele funciona na base de lógica. E hoje eu vou te explicar como realmente funciona essa lógica. Pensa numa empresa que ela quer crescer e ela precisa de dinheiro. Então ela faz o seguinte, ela divide a empresa em diversos pedacinhos. Então, cada pedacinho representa uma ação e quando você compra uma ação, automaticamente você se torna sócio daquela empresa. E não há uma regra padrão para isso, tá? Algumas empresas fazem de uma forma e outras fazem de outra. Ou seja, quando a empresa disponibiliza as ações na Bolsa de Valores, tem ações que têm final 3, tem ações que têm final 4 e tem ações que têm final 11. Então, o que significa cada um desses finais, Vinícius? Por exemplo, no exemplo da Klabin, ela é uma empresa de papel celulose, ela produz papel. Então, ela abriu ações na Bolsa de Valores. Geralmente, quando você vai comprar uma ação no mercado financeiro, você precisa informar qual é a ação que você deseja comprar. E você consegue fazer isso informando a ação através do código que ela representa. Você não precisa passar o nome da empresa. No caso aqui da Klabin, como vocês podem ver, ela é representada pelo código KLBN. Então, esse é o código que representa essa ação. E como vocês podem ver, cada um desses papéis é representado pelo número final. Nós temos aqui a KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11. Tá, Vinícius, mas então como que funciona isso? O que quer dizer cada um desses números no final? Essa é uma dúvida que muito iniciante tem quando começa a investir. E eu vou explicar ela agora para você. Falando então sobre as ações que têm o final 3. Essas ações, elas vão te conceder a permissão de voto e também você consegue participar das tomadas de decisões que a empresa terá. E uma observação muito importante também é que essas ações de final 3 nem sempre será a que mais vai pagar dividendos. Agora falando um pouco sobre as ações com final 4, as ações que carregam o nome de principais. Essas ações, ao contrário da final 3, ela não te concede direito de voto, mas o benefício dela é que ela te concede prioridade no recebimento de dividendos, ou seja, quando a empresa ela vai efetuar pagamento de dividendos a todos os acionistas que têm ações em carteira, essas pessoas que têm as ações com final 4 serão as que serão beneficiadas primeiramente. Afinal de contas, você abre a mão do voto para poder receber mais dividendos. E um outro detalhe também é que essas ações elas são escolhidas também por pessoas que pretendem montar uma carteira focada em renda. Agora falando um pouco sobre as ações com final 11, as chamadas Units. Ela é composta pelo pacote das duas representações que eu expliquei anteriormente, as final 3 e as final 4. Ou seja, ela é uma mistura, um pacote completo de todas essas ações. Geralmente ela vai compor ações final 3 e final 4. Afinal de contas, você está comprando um combo. Um ponto de extrema importância é que essas ações geralmente são mais caras, pelo fato de haver uma mescla dessas duas ações, né? E também, em alguns casos, ela tem um pouco menos de liquidez. Fugindo um pouquinho do assunto, mas explicando também o que se trata a liquidez. A liquidez funciona da seguinte forma. Vocês já tiveram a experiência de ir em um tanque, encher a mão de água e automaticamente a água começar a escorrer pelas suas mãos? A liquidez ela funciona da mesma forma. Ou seja, é algo que você consegue se livrar rápido. Se você enche a sua mão de água, rapidamente a sua mão estará vazia, porque a gente não consegue segurar completamente. Então a liquidez no mundo dos investimentos funciona dessa forma. É algo que você consegue se desfazer rápido caso você queira. Porque na hora de você comprar uma ação, isso também é muito importante se você tem um valor muito alto para investir. Afinal de contas, quanto mais liquidez tiver o ativo, é melhor, porque tem mais movimentação financeira diariamente naquela ação que está sendo negociada dentro da Bolsa de Valores. Então, deixando um resumo básico aqui sobre o que eu expliquei para vocês, as ações com final 3, ela concede direito de voto, ações final 4
preferência no recebimento de dividendos, e a ação final 11 são ações que são representadas por uma mescla dessas duas anteriores. E eu não estou aqui para dizer que existe uma ação melhor ou pior. Existe a ação que é mais adequada com o seu perfil e com a sua estratégia de objetivo futuro. Tá, Vinícius, tudo bem, você explicou sobre como funcionam as ações, quais são os finais, mas onde eu consigo comprar e vender essas ações? Essas ações elas são negociadas na B3. A B3 seria a Bolsa Balcão aqui que a gente tem no Brasil, que é onde é feita toda a negociação dessas ações no mercado financeiro. E tudo funciona como se fosse uma feira. Tem pessoas querendo comprar e tem pessoas querendo vender. E o preço nasce através desse conflito de interesses. Um quer vender mais caro, outro quer comprar mais barato e assim por diante. Quando tem mais pessoas querendo comprar as ações, geralmente o valor tende a subir, porque a demanda por aquele tipo de ativo está sendo maior. Então o vendedor aproveita daquela oportunidade e sobe o preço das ações. E quando a maioria das pessoas querem vender ao invés de comprar, a procura por esse ativo ela se torna menor. Então, consequentemente, o valor da ação também começa a cair. Mas também eu quero te explicar uma coisa. O que também eleva ou abaixa o preço não é somente a demanda de compra e venda. Há muitos outros fatores por trás disso. E eu vou te explicar agora mesmo. E isso acontece por resultados da empresa, por notícias que são geradas no mercado e acabam mexendo com as emoções das pessoas que as vê, pela situação econômica do país, de como se encontra no momento, e o investidor que ele não pensa no longo prazo e só no início, ele está fazendo uma aposta, ele acaba já automaticamente tomando decisões e se desfazendo desses papéis. Eu não estou dizendo que seja errado fazer isso, tá? Mas a maioria das vezes é nesses momentos que as pessoas perdem dinheiro, porque ela acabou comprando na alta e está vendendo na baixa. Ela não entende que aquilo ali é uma fase que a empresa está passando e que ela pode voltar a se recuperar. Então, ela acaba, por medo de perder tudo, se desfazendo dos papéis e com isso acaba trazendo ainda mais o preço para baixo. Afinal de contas, o mercado financeiro ele pode ser visto de duas formas. Olhando para o curto prazo, ele vai representar emoção. Já olhando para o longo prazo, ele pode apresentar resultados. A cada tempo, algumas empresas distribuem lucros para os seus sócios. E quando você tem ações dessa determinada empresa na sua carteira, você recebe um valor estimado mediante a quantidade de ações que você tem posicionada naquele momento. Toda vez que ocorre o pagamento desses lucros, a gente fala que são os famosos dividendos. E para ocorrer o pagamento desse dividendo, geralmente tem uma data com e tem a data de pagamento. A data com, ela é a data que você precisa estar com as ações na sua carteira para poder ter direito ao recebimento dos dividendos. E já a data de pagamento é como o próprio nome diz, é a data que você vai receber a bonificação daqueles lucros que a empresa vai te pagar. E isso é uma coisa muito boa, porque tem muita gente que vive até mesmo de dividendos. Mas lembrando que isso é construção, não é da noite para o dia que acontece, porque você precisa ter uma boa posição de ações na carteira, para que quando essa empresa pague dividendos, você receba um valor considerável. E agora eu vou te explicar alguns conceitos básicos que eu levo em consideração quando eu vou comprar algumas ações. Lembrando que eu vou te explicar apenas alguns. Obviamente que tem que fazer muitas outras análises para que você chegue numa conclusão. Bom, então olhando aqui para esse ativo que a gente selecionou aqui como exemplo, vou usar a Petro 4, que seria uma ação principal da Petrobras. Bom, como a gente pode ver aqui, a cotação atual dela está em torno ali de R$30 atualmente, R$30,70, mas o que eu quero te explicar é o seguinte: como eu sei se esse preço ele está caro ou está barato? Porque apenas esse valor ele não me diz nada, pois esse preço ele representa um pedacinho dessa empresa hoje. Só que sozinho ele não vai me dizer se essa empresa está barata ou se ela está cara, mesmo eu olhando para o longo prazo. Afinal de contas, a cada tempo que passa, é mudado os resultados da empresa. Então eu vou determinar se esse preço ele está caro ou barato mediante o que a empresa está me entregando. E agora eu vou te explicar esses 3 parâmetros que eu utilizo quando eu vou analisar um ativo para poder comprar e colocar ele dentro da minha carteira. E o primeiro parâmetro que eu observo quando eu começo é o PL, que seria o preço versus o lucro da empresa. É como se você estivesse pagando aqui, nesse caso, 5 anos de lucro dessa empresa. E essa analogia, ela funciona muito bem. Isso significa que, se a empresa se manter com os lucros que ela está tendo atualmente, significa que daqui 5 anos você vai ter o dinheiro que você investiu de volta. E aqui entra um ponto muito importante. Geralmente, um PL muito baixo, ele pode indicar 2 coisas, ou uma oportunidade ou um sinal de atenção. Afinal de contas, você nunca vai poder fazer uma análise olhando para um único parâmetro de forma isolada. Falando agora sobre o PVP, o preço versus o valor patrimonial. Ele vai representar se o mercado está pagando mais ou menos do que vale aquele papel na bolsa de valores. Fazendo uma analogia básica para vocês entenderem, funciona da seguinte forma. Suponhamos que você tem uma casa que ela custa o valor de R$100.000. E essa casa, se ela realmente vale R$100.000 e ela está sendo vendida por R$100.000, vamos dizer que o PVP dela vai representar o número 1. Então, ela está custando o valor justo dela. Ela vale 100 mil e ela está sendo vendida por 100 mil. Então, o que vai acontecer? Se porventura aquela casa está passando muito tempo e ninguém está vendendo ela, o vendedor vai lá e fala assim, eu vou dar um desconto aqui para ver se essa casa aqui alguém compra ela. E aí, esse valor que ela estava valendo de R$100.000, ele abaixa o valor dessa casa para R$80.000.
automaticamente aquele PVP que estava representando por 1, ele agora vai representar 0,8. Então significa que essa casa ela está descontada mediante ao valor que ela pode chegar a valer. Então, esse também é um indicador que a gente utiliza para saber se a ação ela está no valor justo, ela está acima do valor justo ou ela está barata demais. Só que lembra que eu falei, a gente não pode só olhar para um valor de forma isolada, porque a gente muitas das vezes pode olhar um PVP baixo e acreditar que aquela ação está muito barata mediante ao que ela poderia valer. Só que a gente tem que analisar todos os outros pontos e entender também o porquê que o PVP dela está tão baixo. Outro parâmetro também que deve ser analisado é o dividend yield da empresa. O dividend yield é quanto essa empresa pagou de lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Ou seja, explicando de uma maneira prática, se a pessoa investiu 10 mil reais, ela recebeu em média R$ 1.053 somente em dividendos, nesse caso aqui da Petrobras, que ela pagou um dividend yield de 10,53% nos últimos 12 meses. E aqui entra um ponto que eu mencionei que você precisa saber se essa ação faz sentido ou não para você. Afinal de contas, tem gente que vai investir olhando para a renda que esse ativo vai gerar. Já outras pessoas vão investir olhando para a valorização que esse ativo pode ter no longo prazo para poder vender mais caro e adquirir lucro sobre a valorização que teve essa ação no longo prazo. E eu venho aqui através desse vídeo compartilhar com vocês essas informações para que o medo deixe de ser um companheiro seu no dia a dia. Afinal de contas, o conhecimento ele é libertador. Eu falei aqui de pontos básicos que devem ser analisados quando você vai fazer a compra de uma ativa. Mas, obviamente, tem diversos outros que, se a gente for se aprofundar, a gente consegue entender cada vez mais. Então, a minha ideia é compartilhar esse conhecimento com vocês e fazer com que cada vez mais as pessoas entendam e fique mais claro para que elas possam investir cada vez mais. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais como funciona o mercado de ações, já deixa o seu like aqui para eu saber e já comenta aqui embaixo também quais são os outros parâmetros que você leva em consideração para analisar quando você vai comprar uma nova ação para sua carteira. Te espero no próximo vídeo, até mais!